Uma voz que não cala nada. Assim pode ser descrito o novo livro de Tatiana Salem Levi, Melhor Não Contar. Acostumada a criar personagens femininas marcantes e assim discutir a posição da mulher no mundo, Tatiana dessa vez fala de uma história muito particular. Muito bem-vinda, Tatiana, ao Trilha de Letras. Obrigada, Eliana. E eu vou começar te perguntando sobre a decisão de escrever esse livro e você como, enfim, personagem desse livro, se é que a gente pode dizer assim, né? Conta um pouco pra gente como é que foi a viagem até a escrita e publicação do Melhor Não Contar. Foi todo um processo, na verdade. Não houve um momento em que eu tenha me dito, eu quero escrever esse livro do jeito que ele tá, né? Do jeito que ele saiu. Na verdade, a ideia surgiu a partir dos diários que a minha mãe me deu na minha adolescência, os diários da adolescência dela, e que eu acabei incorporando à minha vida como se fossem os meus diários. Eu sempre fui péssima escritora de diários e acabei fazendo dos diários da minha mãe os meus diários. Mas esses diários eles ficaram perdidos mais de 20 anos. E então eu resolvi fazer um livro. Na verdade, a ideia era fazer uma espécie de ensaio autobiográfico pequenininho, uma coisa curta, sobre os diários em falta, né? Os diários que eu tinha perdido, então a memória que eu tinha daqueles diários. E aí eu já estava escrevendo o livro quando a minha irmã se mudou de casa e achou os diários, né? E durante um tempo eu ainda resisti, falei, e agora como é que eu vou fazer? Porque eu estou gostando de escrever sobre os diários perdidos e agora eu os encontrei. Mas eu achei que se tornou necessário mesmo incorporar esses diários, né? Então foi a partir dessa ideia das meninas que ganham diários, né, quando são muito pequenas e vão ganhando diários ao longo da vida e vão aprendendo a contar a sua subjetividade, os acontecimentos da sua vida, sempre para esse ser inanimado, né? Sempre com a ideia do segredo, de não ser lida, né? E a partir daí eu fui restabelecendo um diálogo com a minha mãe, que morreu já há 25 anos, com essa memória, né? Com o luto, comecei a pensar nesse luto tanto tempo depois. E aí muitas coisas foram vindo, né? Então, a cena inicial do livro, que é justamente algo que eu nunca contei para minha mãe, né? Que faz parte desse segredo, dessa ideia de segredo, e que é uma cena que me perseguiu ao longo da vida. Eu achei que eu precisava escrevê-la agora, né? Então, assim, contar mais abertamente, contar para minha mãe em primeiro lugar, e em segundo lugar depois contar para o resto das pessoas, né? Essa cena que me perseguia. Tatiana, tem uma imagem muito poderosa essa coisa do diário, porque, principalmente diário de adolescente, né? Antigamente, não sei se ainda é assim, vinha com cadeado. Ou seja, um cadeado e uma chave. Então, você escreve teus sentimentos, teus acontecimentos, as coisas que te acontecem e tranca. Uhum. E essa tranca parece que ela se transporta para a sociedade, porque a palavra da mulher é interditada, principalmente nesse tema tão duro que você traz no Melhor Não Contar, né? Que aí, vamos dizer, né? Fala sobre abuso, fala sobre aborto, fala sobre coisas muito fortes e muito decisivas e marcantes na vida de todas nós. Esse silêncio, né? Você disse que já foi aconselhada a não contar, a não falar, a continuar, deixar trancado ali naquele diário essas revelações, esses fatos. O que você acha que acontece com a sociedade brasileira e do mundo de um modo geral que interdita a palavra da mulher? Por que esse pedido de silêncio? Porque a palavra da mulher incomoda, né? Incomoda porque diz verdades que não são convenientes para uma sociedade patriarcal ouvir, né? Então, não falar é, antes de tudo, não querer ouvir, né? Então, a sociedade não quer ouvir isso. Agora, eu acho que tem uma coisa, assim, muito
do contexto e do que a gente também está se tornando, melhorando enquanto sociedade, porque a mulher resolveu tomar a palavra, né, para usar um pouco a expressão da Spivak, que é uma pensadora indiana, que essa ideia de você tomar a palavra, né, de você ocupar esse espaço, né, e na década de 90, quando tudo aconteceu, quando as pessoas me disseram melhor não contar, era consensual que era melhor não contar, né? Então eu ouvi isso, na verdade, de pessoas que hoje jamais diriam melhor não contar, né? Então eu acho que tem uma coisa do tempo, né? Então, assim, estou falando de pessoas que muitas vezes eram já feministas, que eram pessoas, sei lá, esclarecidas, que sabiam muito bem, entendiam aquilo que estava acontecendo, entendiam que certamente haveria um acolhimento na minha casa, mas a ideia era sempre melhor não contar, né? Porque o que isso implica, o não contar? Na verdade, o contar. O contar implica você correr o risco de você ser acusada, de você passar de vítima, né, para ser alguém que provocou aquilo. Tem sempre um certo medo, né, tem um receio, tem a coisa de, não, eu vou estragar a vida da minha mãe, né? Então, eu vou estragar a vida da minha mãe, significa, num certo sentido, eu ser a responsável por algo... Culpa, né? Exatamente. Começam as camadas de culpa. Exatamente. E eu acho que, claro, que todos os movimentos feministas de 2013 para cá foram fundamentais para esse livro existir. Acho que ele não existiria fora desse tempo, né? Na coisa de você se sentir acolhida. As mulheres começaram a falar, né? Então é coletivo, sabe? Eu não sou uma voz dissonante, assim. Eu me sinto mesmo parte de uma comunidade de mulheres que resolveram dar nome às coisas, né? E dizer, ir à rua, ocupar tudo. As ruas, ocupar o cinema, ocupar a literatura. Mas, Tatiana, no Vista Chinesa, teu livro anterior, você já fala sobre esse tema, né? Você já relata um estupro, ou seja, de alguma forma, você já estava ali naquele enredo, né? Já estava ali naquela história. Você acha que é possível escrever de algum lugar que não seja a partir da gente, não seja a partir de nós? Essa é uma pergunta difícil, eu acho, assim. Acho que, num certo sentido, talvez, acho que sim, mas eu sou uma escritora que parte muito eu parto muito da minha experiência e da experiência das pessoas à minha volta ou dos lugares que eu conheço, mas eu acho que tem escritores que fazem uma literatura diferente disso, né? Tem espaço para tudo, né? E essa experiência da questão dos abusos e das questões dos direitos reprodutivos e tal, sim, é algo comum às mulheres no mundo todo, né? Uhum. Não, eu acho que tem essa questão do pessoal, do particular, né, que entra muito na literatura que as mulheres estão fazendo hoje, que são justamente essas escrevivências, né, que partem de experiências pessoais, mas que elas, ao mesmo tempo que elas são pessoais, elas são muito coletivas, né? Porque a gente se identifica, todo mundo... Eu não conheço nenhuma mulher da minha geração que eu não tenha passado por algum tipo de assédio. Não existe, né? Então, assim, acho que... Em todos os tempos, da sua geração... Todos os tempos, não, todos os tempos, mas pronto. Assim, de milênios, né? Assim, claro, e isso, infelizmente, continua. Mas eu acho que tem algo que, do particular, vai para algo coletivo e por isso toca tanto, né? Tem um texto da Ursula Le Guin, que é uma escritora de ficção científica, mas ela tem um ensaio pequenininho que fala da ficção como sacola ou cesta. Tem diferentes traduções para isso, mas que ela vai contando que na pré-história a sobrevivência dos humanos, ela era basicamente de coleta, né? Então, a gente colhia sementes, frutos, pequenos insetos. Então, por isso, o primeiro objeto criado foi essa sacola. Só que aí, com o tédio, os homens começaram a sair para caçar, né? E para caçar grandes animais. E quando eles voltavam não só com a caça, mas, sobretudo, com a história.
E não tinha como competir. Como é que você vai competir? Eu colhi uma semente de aveia, descasquei uma semente de aveia com essa história do homem que foi caçar, quase morreu, perdeu uma mão, sei lá, enfim. E volta cheio de história, né? E que a narrativa da humanidade ao longo dos milênios foi essa narrativa do herói, que sai e volta vitorioso com uma história. Mas que, na verdade, isso era uma parcela, uma porcentagem minúscula, não só para as mulheres, mas também para os homens, do que era a vida humana. A vida humana não era sair para caçar, isso era uma coisa pequena, né? Então, a vida humana era coletar. E ela fala dessa ideia de romance como essa sacola em que a gente vai coletando as pequenas coisas, né? Então, eu acho que tem uma força hoje dessa narrativa que não é a narrativa do herói que foi caçar. É justamente desses pequenos, das coisas que a gente contava para os diários, né? Desses pequenos segredos, mas que, na verdade, constituem a vida, né? Constituem a nossa vida com a força que ela tem, né? Então, eu acho que a gente encontrar essa voz é também mostrar que isso tudo é muito forte, muito vivo e é muito humano, né? Assim, não é... E teu livro fala muito sobre solidão também, solidão da mulher e a solidão do homem. Qual a diferença desse sentimento de solidão? O assédio, por exemplo, te coloca num lugar muito solitário, que mistura, né? Porque assim, eu acho que corpo junto com tudo, com a emoção, com a subjetividade, tudo passa pelo corpo, eu acho, né? E na mulher eu acho que isso fica muito acentuado. Então, depois isso aparece muito na questão do aborto, né? Naquela solidão do aborto. Aí eu acho que talvez fique mais fácil de visualizar, né? Porque o homem, quando passa por um aborto com uma mulher, ele não passa pelas transformações que aquele corpo passa, que são muitas transformações, né? E eu acho que isso remete realmente para uma solidão muito profunda, específica, talvez, assim, né? E que também tem a ver com esse silenciamento, né? Então, assim, é muito mais fácil um homem falar. Porque é muito mais fácil um homem ser ouvido. Então, ele parte de um lugar que é menos solitário. A mulher, ela parte sempre desse lugar solitário porque, de forma geral, não a querem ouvir, né? Então, ela não é acolhida quando fala. Olha, eu quero falar com você sobre essa questão do corpo e também sobre essa questão da interrupção da gestação, mas antes a gente vai para o Dando a Letra, com a dica de literatura de toda semana. A indicação de hoje é o impactante romance Depois de Tudo Tem uma Vírgula, de Elizabeth Cardoso, que foi publicado pela editora Patois em 2021 e traz como narradora a protagonista Rita de Cássia, uma mulher que foi torturada e agredida sexualmente nos porões da ditadura militar no Brasil. E a esse trauma seguiram-se outros jamais superados, como aconteceu com o nosso país. É uma obra que vai te fazer pensar bastante sobre questões de gênero, sobre as violências às quais os corpos femininos podem ser submetidos, sobre violência simbólica contra a mulher também, e também vai te fazer pensar sobre trauma e como esses vestígios da ditadura ainda aparecem, podem ser observados nos nossos cotidianos. Recomendadíssimo! Voltamos com Tatiana Salem Levi e o livro Melhor Não Contar. É melhor não contar essa experiência do corpo que é abusado, que por vezes tem que fazer uma opção radical com relação a continuar ou não uma gestação. Essa é a crença geral, né? O que a sociedade nos impõe. Você escreveu sobre tudo isso no livro, experiências muito particulares, muito pessoais, e há um clichê que diz que literatura cura. Uhum. Você se sente curada dessas experiências? Não. Eu me pergunto o tempo todo no livro, né? Se literatura cura ou não, se escrever cura ou não. Eu até acredito mais, se a gente pensar... É que eu não acredito muito na ideia de cura, né? E eu acho que nenhum escritor quer ser mesmo curado, sabe? Porque
a gente precisa de um certo grau aqui de loucura para poder continuar escrevendo, né? Então, a ideia de cura, para mim, ela é sempre um pouco antagônica à ideia de literatura nesse sentido, né? Porque a literatura, ela não quer tirar a sua inquietação, muito pelo contrário. Eu acho que a boa literatura, ela te inquieta ainda mais. E muito se fala no teu livro sobre as revelações. Mas tem a relação ali mãe e filha, que é algo que você investiga, que é algo que você... O que você quer investigar nessa relação? O que te inquieta na relação mãe e filha? Eu acho que é muito um livro sobre a formação de uma menina que vai se tornando mulher e depois dessa mulher e a relação dessa mulher com esse corpo, etc. Né? Aí, voltando um pouco na questão até da cura, eu acho que trauma é algo que realmente, e em vista chinesa fala muito disso, né? É algo que se repete ao longo da vida, sabe? Você pode aprender a conviver com aquilo. E coisas que acontecem na infância e na adolescência, elas são muito formadoras de quem a gente é, né? Então, por isso, eu acho que é muito importante a gente falar sobre assédio na infância, assédio e violências sexuais, etc., na infância, porque isso forma aquela mulher, estrutura, né? Então, acho que foi um livro nesse livro eu tentei mostrar muito como tem uma estrutura que é formada ali naquele momento, aos 10 anos de idade, naquela cena da piscina, que também vem a ser o mesmo dia que ela fica menstruada pela primeira vez. Eu tinha uma relação muito simbiótica com a minha mãe, aí é algo mesmo muito pessoal, particular, que eu quis trazer para esse livro, né? Minha mãe, ela também escrevia não ficção, era jornalista, tinha livros sobre a guerra no Oriente Médio, sobre o cinema brasileiro. E a escrita e a literatura, elas foram transmitidas para mim muito pela minha mãe, né? E a minha mãe ficou doente quando eu tinha 12 anos, ficou 8 anos doente. Então eu atravessei tudo isso muito cedo e de forma muito, muito próxima. E eu realmente sou uma pessoa muito marcada pela minha mãe, muito formada pela minha mãe. Foi muito difícil perdê-la aos 20 anos, foi mesmo muito difícil. É algo que eu, obviamente, carrego até hoje, né? Porque também eu coloco isso no livro, se o luto acaba, se não acaba. Mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa com quem eu nunca deixei de dialogar, né? Então, às vezes, eu releio os livros dela para poder dialogar com ela. Ou releio as cartas que também eu trago para o livro. Ou converso, né? Conto coisas dela para os meus filhos. Então, acho que é também um livro muito sobre como viver com as pessoas que morreram, né? Com os nossos fantasmas e não sem. Porque, na verdade, 25 anos depois da morte dela, eu me dei conta como ela continua aqui. Não vai embora, né? Não tem essa coisa de que o tempo... Aí, mais outra ideia, né? O tempo cura tudo. Também, é claro que deixa tudo muito mais tranquilo, né? Então, assim, se eu passei 10 anos da minha vida chorando diariamente, hoje em dia eu posso chorar muito pontualmente quando algum evento me leva a uma emoção em relação a ela, mas obviamente eu convivo muito bem com isso. E eu te entendo completamente, porque eu também perdi a minha mãe na mesma idade. E é algo que a gente não espera jamais, né? Mas olha, voltando aqui muito para o teu livro, né? A gente está no meio de um furacão nacional, a gente pode dizer assim, né? Que é a PL 1904/24. Esse número a gente gravou porque ele é símbolo de muita coisa, né? Ele é símbolo de um debate que a gente não consegue avançar na sociedade porque esbarra em 1 milhão de tabus e crenças e uma série de coisas. Por que você acha que é tão difícil para a sociedade brasileira em particular, né? Porque outras nações estão aí discutindo, enfim. Por que é tão difícil para a gente falar sobre esse tema, que é o direito reprodutivo, que é o aborto, que é o direito ao seu próprio corpo? Bom, o Brasil é um país muito grande, muito complexo para a gente conseguir responder isso de forma rápida. Agora, é uma sociedade e um Congresso extremamente machista, patriarcal. Então, assim, a gente não tem realmente... Eu sinto que
Enquanto o aborto não for totalmente aprovado, não for um direito da mulher, para mim, a mulher ela não tem direito ao próprio corpo, entendeu? Ela não é dona de si no Brasil, ela não é. Então, a gente agora está lutando por uma coisa muito, assim, por uma coisa muito básica, na verdade, que é manter o que a gente tinha, né? De poder interromper a gravidez em caso de estupro, mesmo depois das 22 semanas, porque, como a gente sabe, muitas vezes... Anos 40, né? Não, exatamente. Assim, algo... é impensável. O mundo, a França agora já tornou parte da Constituição a interrupção da gravidez, né? Já não se pode alterar isso daqui a 4 anos, né? E o Brasil querendo voltar, né? Então, é mais uma vez a questão da menina, da mulher, que são vítimas e que depois se tornam mais culpadas do que o próprio agressor, né? Podem ficar mais tempo presas do que quem cometeu o estupro, né? E assim, eu realmente vivo num país, eu vivo em Portugal já há 11 anos, onde o aborto é permitido, ele é permitido até as 20 semanas por você, simplesmente porque você quer, sem ter que dar nenhuma justificativa, digamos assim, e tudo muito, muito acolhedor, porque assim, primeiro não pode ser privatizado, o que eu acho muito bom, então essa interrupção é sempre no sistema público. Depois tem psicólogo antes, psicólogo depois, e ninguém te julga, o que é fundamental. E depois das 20 semanas, você pode interromper numa série de casos, né? E realmente eu sinto que lá eu sou mais dona do meu corpo, entendeu? Porque eu posso tomar essa decisão e posso não me justificar, né? Se for até as 20 semanas, eu posso não me justificar. E não ser julgada, né? Não ser julgada. Aqui no Brasil também tem toda a questão religiosa muito forte, de uma... Interferindo, interferindo, porque para mim isso é completamente absurdo que, sei lá, que instituições religiosas ou governamentais interfiram no nosso corpo. Isso, para mim, é um absurdo, assim, que eu não consigo nem, só espanto, sabe? Caminhando para uma teocracia, né? Para um sistema governado por, enfim, diretrizes religiosas, uma vertente religiosa num país plural. Exatamente. Mas que está, tomando conta cada vez mais. É perigoso, né? Eu acho. Pois então, agora, melhor não contar. Você foi aconselhada a não contar. Você contou. E agora que contou, como você se sente? Quais são os ecos dessa escrita que é tão recente, né? O livro está sendo lançado, está aí agora, quentíssimo. Mas já está causando muito. O que você tem percebido da recepção do Melhor Não Contar? Olha, melhor impossível. Eu confesso que antes do lançamento eu fiquei muito tensa. Eu, quando escrevo, as pessoas sempre me perguntam, mas foi muito difícil. Todo mundo acha que os meus livros são sempre muito difíceis para mim de escrever. E eu diria que não, sabe? Para mim tem, sei lá, meu modo de existir, né? Isso, é sempre um processo e realmente sou sempre eu com a escrita, né? Então, quando eu estou escrevendo, eu não penso nessa recepção. Claro que eu me importo com a recepção e me importo muito com os leitores, mas não no momento que eu estou escrevendo. Agora, nesse intervalo entre o livro está pronto, aí vai para uma revisão, vai para outra revisão, vai para fase capa, não sei. Para mim foi impossível. A quantidade de pesadelos que eu tive, eu fiquei muito nervosa como em nenhum outro livro. E assim que saiu também, mas agora as leituras têm sido tão positivas e tão isso das pessoas se reconhecerem, né? A história é minha, mas não é só minha, né? De estar falando não só por mim, mas estar falando pelas mulheres de forma geral, sabe? É algo que para mim é muito forte, assim, e que me dá a sensação de que eu realmente devia ter contado, devia ter feito o que eu fiz, né? Que foi a coisa certa, escrever o livro, digamos assim. Então, Tatiana, leia para nós um trechinho do Melhor Não Contar. Conte.
De longe, vejo minha mãe segurando o desenho e sinto uma vergonha imensa. O coração acelerado, a sensação de que alguma coisa muito errada está acontecendo, embora não saiba identificá-la. Dou um mergulho e prendo a respiração. As bolhas soltas só quando não aguento mais. Não tenho grande resistência embaixo d'água. Odeio fazer as aulas de natação para as quais a minha mãe me obriga a ir 2 vezes por semana. Mas juro que a partir daquele dia vou me dedicar mais. Preciso aumentar o fôlego, abrir os pulmões. Minha mãe tem razão, penso, antes de inspirar fundo e mergulhar, na tentativa de atravessar a piscina por baixo d'água. Ela ainda segura o papel, quando eu, a menina do desenho, a menina da lembrança, a Tatiana, ouço sua voz. Bonito, né? Discretamente e por timidez, concordo com a cabeça. Ela afirma que o olhar do meu padrasto sabe enquadrar tudo tão bem. Ele capta a essência das pessoas em poucos traços. Além de bom fotógrafo, de ser um cineasta que revolucionou o cinema brasileiro, também desenha com primor. A menina, na sua delicadeza, sorri e volta a nadar. Tatiana, as borbulhas, né? São borbulhas da memória, são ecos que ficam na gente. Eu quero te fazer uma pergunta, assim, se eu tivesse chance de encontrar minha mãe de novo, eu faria muitas perguntas a ela, porque com 20 anos a gente não tem ainda estrada de vida, às vezes, para formular as perguntas que a gente precisa fazer. Então, eu queria fazer um exercício com você, que é o que você diria para tua mãe depois que você publicou esse livro? Assim, eu tenho certeza que se a minha mãe tivesse vivido mais, eu já teria contado isso para ela antes de ter escrito, né? Pela relação que eu tinha. E tem um momento no livro que eu digo que contar para ela é algo que eu não tenho mais, né? Que é impossível. E a escrita desse livro, na verdade, ela surge dessa impossibilidade, né? Isso num certo sentido, é o motor do livro, né? É o fato de eu não ter contado para ela. Eu, quando penso assim, se eu pudesse encontrar minha mãe uma vez mais, eu penso sempre em coisas físicas mais do que em perguntas. Eu penso muito mais num abraço, sabe? Poder deitar no colo. Penso mais nisso do que... Olha aí. Aí a apresentadora chora. Mas, bom, eu acho que você deu um abraço por letras, deu um abraço em tantas meninas, em tantas mulheres que passaram por isso e que precisavam contar. Você foi a voz que vocalizou. E por isso eu te agradeço como mulher, como uma pessoa que deseja que a gente tenha um país melhor. Eu que agradeço, Miliana, essa conversa maravilhosa. Eu sou chorona. Ai, bonito. Bom, a apresentadora está chorando, mas a gente vai terminar, gente. Muito obrigada por terem ficado conosco aqui no Trilha de Letras. Voltem semana que vem. Nunca se esqueçam, Trilha, o caminho da literatura passa aqui, na TV Brasil.